Palmeiras parece ser o clube perfeito para esse momento, porque é um clube que você olha o balanço e fala assim, o que aconteceu com o Palmeiras, né, do ponto de vista financeiro e econômico desse campo? Não muita coisa, né? O clube manteve as receitas praticamente estáveis, né? Teve receita recorrente aumentando, o endividamento ficou meio na margem, né? Houve ali um troca, algumas receitas como TV subiram, venda de jogador caiu, o resultado ficou em linha, 2 milhões positivo, quer dizer, foi um balanço que manteve o clube numa condição que estrategicamente eu considero uma condição muito favorável, que é o que está acontecendo hoje no futebol. De novo, a gente bate muito na tecla, o que entra em campo amanhã é fruto das tuas decisões financeiras de hoje, né? Perfeito. Então, o que acontece? Hoje você vê que o fosso do Brasil, do futebol brasileiro, abriu. O que é isso? Vários clubes com 400 milhões de faturamento, Atlético Paranaense, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Santos e Inter, né? Palmeiras 50% acima desses caras, com 650, e o Flamengo 50% acima do Palmeiras. Outro patamar, diria. Outro patamar. Essa é a nossa radiografia hoje do futebol. O Covid vem aí, mas o Covid pega todo mundo, os de melhor gestão sofrem menos, os de pior gestão vão sofrer ainda mais. A pergunta é a seguinte: como fazer, independente dos efeitos da Covid, que de novo ainda são incertos e vão ser distribuídos na cadeia, como fazer para correr atrás do Flamengo 50% acima e vivemos a espanholização não a esperada no passado, que seria Flamengo e Corinthians, mas sim Flamengo e Palmeiras? Olha, Fernando, é até interessante, ano passado eu não lembro quem fez, mas é uma daquelas artes de internet maravilhosas, muito bacanas, que desde 1970, se fazia uma curva de investimento a cada temporada. Então, quem mais investia a cada temporada e o acumulado dos investimentos a cada ano. E era muito interessante, desde 1970, para pegar o grande torneio, que até nem era a época, mas acabou virando que é a Champions League, o clube que mais investia ao final de cada temporada, só 3 vezes foi o time que foi campeão. Então, por isso que eu falo do banco imobiliário de uma maneira bem simplista, não necessariamente o investimento vai dar certo. E a gente já via, desde a política do Bandeira de Melo, de 2013 para cá, o Flamengo com dificuldades, aquela bobagem do cheirinho, tá, que o adversário usava, a imprensa lamentavelmente caía, mas que estava no caminho certo, estava no caminho que se esperava, mas não tão brilhantemente dentro de campo como foi essa campanha espetacular de 19, e que com Covid ou sem Covid deve continuar por um ótimo tempo para a torcida rubro-negra. Ali sim. Mas mesmo na Espanha, a espanholização não foi tão espanhola assim, digamos, porque nesse período você teve um crescimento absurdo do Atlético de Madrid, sim, inclusive com investimentos absurdos. O Atlético de Madrid, em 2 anos, montou o elenco mais caro da história dele. O Atlético de Madrid, há 2 temporadas, trouxe o jogador mais caro que hoje é reserva, que é o Lemar, que era até um bom jogador. Fez o estádio Wanda Metropolitano maravilhoso, foi palco da final da Champions. O estádio fantástico, claro, com parceiro e tal, mas enfim, o estádio fantástico. E numa cidade que você já tem só, entre aspas, um Real Madrid. Então, o tamanho do peso que fez o Atlético de Madrid. Então, assim, e você tem o Valência, que foi campeão nesse período, você teve nessa espanholização outros times que conseguiram algumas coisas. Você tem players muito importantes como o Villarreal, no nível dele, mas falando futebolisticamente, o Betis até uma proposta de jogo interessante que até cativou o Barcelona para trazer o seu treinador Quique Setién, e sempre algumas coisas que a gente tem que analisar, tanto, claro, o aspecto econômico com o futebol, porque infelizmente, até para mim, infelizmente, as coisas, uma má gestão dentro de campo leva você a fazer uma análise errada do que, por exemplo, foi a gestão Bandeira de Melo. Foi muito interessante, muito legal, mas como não ganhava, e não ganhava porque tinha um Palmeiras muito bem, né? O Corinthians foi quase que um milagre, um aborto, aquela campanha de 2017 no Corinthians. Então você acabava ficando para trabalho, um destrabalho, digamos assim, da imprensa, que acabava detonando. Então, assim, há um risco iminente, mas muito por mérito do Flamengo e da estrutura do futebol brasileiro, do próprio papel da mídia, que está pouco se interessando com a audiência, só com os índices. Quando eu falo que a mídia como um todo, índices de audiências, ela não dá a menor pelota para a audiência e só para os índices. Mais ou menos como essa crise do novo Covid, que o pessoal fala, não, são números. Não, tem nomes por trás desses números. E um time de futebol, mais do que nomes, de números precisa de nomes. Então tem uma série de questões. É para ficar atento,
Mas não para você ir criando um mecanismo e falar, porra, o Flamengo não pode ganhar essa grana. Não, ganhou por mérito. Ganhou porque negociou bem. Ainda já o modelo de cotas de televisão deu uma melhoradinha, mas ainda está longe de ser o ideal. Ainda não está equilibrado como, por exemplo, o modelo inglês, que eu acho o melhor da divisão de cotas. Que você tem a questão histórica, tem de audiência e tem o desempenho técnico, que é o melhor. O Brasil já está assim, mas não está tão legal. Mas eu acho que, por exemplo, como vimos com o próprio caso do Palmeiras, e não porque é o Palmeiras, mas de outros clubes, o próprio Palmeiras não ganhando as Libertadores que ele quer ganhar, e pegando a própria história do Palmeiras lá, quando em 26 de março de 92 ele fez a cogestão técnica administrativa com a Parmalat, o Palmeiras estava em fila desgraçado e passou a ganhar quase tudo, também não ganhou tudo, porque, repito, não é banco imobiliário. Você pode fazer tudo direitinho, bonitinho, ver uma má arbitragem, ver um centroavante dar uma canelada na bola, ver um time que eventualmente naquele dia foi melhor, e eu estou até coincidentemente com a camisa do Dino Zoff, do 5 de julho de 82, uma réplica, no dia que a Itália, se jogasse 20 vezes, perderia 21, menos naquele 5 de julho de 82, isso acontece. Então, velho, precisa ter esse cuidado. Mas eu acho que, assim, da maneira como o Palmeiras tem feito, e também pela felicidade, ele tem uma Crefisa que paga desde janeiro de 2015 para cacete, porque também tem interesses políticos, porque ela quer ser eleita, a Leila, presidente do Palmeiras a partir de 2021, as contas ficam evidentemente muito mais equacionadas e equilibradas. Mas é um caso do Palmeiras, Corinthians, Grêmio, todo mundo pensar aquilo que você falou, Fernando. Como segurar o Flamengo? Não vai ser fácil.